A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Igreja da Cidade, que alegria estar com você nessa manhã, que é uma manhã de mover sobrenatural. Amém? Você acredita nisso? Que bom que você está aqui. Meu nome é Mariana, sou uma das pastoras aqui dessa querida igreja e venho trazer para você essa reflexão bíblica sobre aquele que é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida, Jesus. Se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la no Evangelho de João, capítulo 5, onde nós vamos ler um relato extraordinário daquilo que Jesus fez certa vez em Jerusalém. O tema da mensagem de hoje é quando a cura vem, pelo milagre da intervenção. Quando a cura vem. E nessa manhã nós já temos orado, cantado, gerado essa palavra na minha vida e na sua vida. A cura virá, a cura vai chegar, a restauração vai alcançar a sua casa pela intervenção do nosso bom Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim em João 5, a partir do verso 2. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" E disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Então é interessante que aquele homem nem mesmo sabia quem Jesus era. Mas continuando lendo o capítulo 5 de João, a gente vai ver que Jesus o encontrou no templo. E então Jesus diz a ele no verso 14, mais tarde, Jesus o encontrou e disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." Esse é o Jesus que foi ontem, é hoje e será amanhã, como diz o texto de Hebreus. Onde Jesus chega, o cenário muda, a realidade é transformada. Aquilo que já não havia possibilidade de ser transformado é mudado, é transformado pela presença de Jesus. E nós cremos e temos fé que Ele está aqui, hoje mesmo, no nosso meio, passeando entre nós, olhando com um olhar de graça e misericórdia sobre as nossas vidas. A Bíblia vai falar desse lugar muito interessante, ali na cidade de Jerusalém. Na verdade, esse lugar, o tanque de Betesda, é um lugar conhecido. Você pode ir lá visitar ele até hoje. Ele fica ali perto, na Jerusalém Antiga, perto da Porta das Ovelhas. Há ali uma igreja, se não me engano, bizantina, chamada Santa Ana, ali
Você sabe que Jerusalém foi historicamente ocupada por diversos movimentos, de religiões e frentes. Então ali é muita coisa acontecendo. Mas você vai ali em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, e tem uma escavação, porque você sabe que vão passando os séculos, e então existem diferentes níveis. Então você vai naquele lugar e você vê aquele tanque enorme, aquelas ruínas, e você percebe aquele tanque de Betesda, um tanque enorme ali, aonde os estudiosos vão dizer que foi construído para um reservatório de água. Depois você sabe que na época de Jesus o Império Romano tinha ocupado Jerusalém, e onde os romanos chegavam, eles construíam coisas conforme a sua arquitetura, eles dedicavam coisas aos seus deuses, então eles mudavam um pouco a cara da cidade. E eles reformaram aquele tanque, o tanque de Betesda, e ali construíram colunas, e até hoje você consegue ver aquelas colunas romanas. Era um lugar muito grande, um lugar de muita passagem de pessoas ali em Jerusalém. A Porta das Ovelhas é uma porta muito famosa ali em Jerusalém, ela é voltada para a cidade de Belém, aonde as ovelhas eram criadas. Inclusive Jesus nasceu ali, né? Então ali pela Porta das Ovelhas, se chamava Porta das Ovelhas porque as ovelhas vinham por ali para chegarem até o templo e serem sacrificadas, e havia aquele lugar ali de águas. O que eu quero que você imagine é essa cena caótica, entendeu? Era um lugar grande, era um lugar de muita movimentação, entrava gente, entrava animal, entrava viajante, entrava pessoas que iam fazer os seus sacrifícios. E era um lugar de muitas crenças, era um lugar de muita coisa acontecendo. Agora é muito bonito a gente pensar que o nome Betesda significa casa de graça ou casa de misericórdia. E foi exatamente isso que Jesus demonstrou nessa ocasião. Quero que você pense comigo, imagine esse lugar tão extraordinário. E a Bíblia é tão especial, ela vai dizer algo, né, que é curioso. Quando a gente acabou de ler, o texto vai dizer: um anjo descia em certo tempo e agitava as águas, e o primeiro que entrasse ficava curado. Então, realmente a Bíblia está trazendo esse relato direto, apesar desse verso 4 não ser encontrado em manuscritos muito antigos, mas os teólogos, muitos deles vão apresentar isso. Como assim um anjo entrava? Na verdade, eles vão dizer que isso é uma descrição de uma crença que havia naquela época. Havia a crença de que aquelas águas seriam movimentadas e o primeiro que pulasse, o primeiro que tocasse as águas, seria curado. Agora, a Bíblia também é muito clara ao dizer que Jesus não usou água, não usou o lugar, não usou nada daquilo para curar aquele homem, porque ele estava acima disso tudo. Agora é muito interessante quando como eu disse, os romanos foram ali e eles vieram com a sua cultura greco-romana, e até hoje em escavações nesse lugar foram encontradas imagens ou objetos que fazem referência a um deus grego. Esse deus grego, essa divindade que se chama Asclépio ou Esculápio em latim, que era uma figura mitológica ligada à cura. Olha que interessante. Tem até uma imagem aí, eu acredito, que a gente trouxe para vocês. O brasão dessa figura greco-romana era uma cobra que se enrolava em volta de um bastão. Está aí na imagem dessa figura, mas uma cobra que se enrola no bastão. E se você já viu isso em algum lugar, é verdade. Você já viu porque é o símbolo usado hoje para a medicina. Né, faz referência a essa figura grega, desse deus grego Asclépio, ligado à cura. Então, as águas, naquela cultura greco-romana, estava ligado também a movimentos de cura, de restauração, mas isso se misturou com aquele lugar em Jerusalém, com aquela fé judaica. Era sábado, os fariseus estavam lá, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam procurando uma alternativa, certo? Elas estavam buscando algo naquele lugar. Então a gente começa a imaginar, né? Esse tanque de Betesda. Gente, eu imagino que tinha muito aproveitador, você não imagina? Não tinha gente ali querendo vender soluções fáceis para as pessoas? Porque todo mundo ali estava desesperado, entende?
Era um lugar de comércio, era um lugar de troca, era um lugar que tinha a lei judaica e o povo romano e tudo aquilo se misturava. E então vem Jesus. E ele olha para aquele homem com autoridade, com misericórdia. O que me espanta nesse texto é que Jesus, ele se coloca naquele lugar, mas ele é diferente daquela realidade, sabe? Ele não está muito preocupado com aquelas crendices, ele não está... a gente vai ler no texto, os fariseus vão criticar ele por causa que era sábado, e ele já agiu naquele sábado. Não, ele estava acima daquilo, ele estava olhando com misericórdia para as pessoas que estavam naquele lugar. Então Jesus vem com uma postura de autoridade, de misericórdia e de amor. E é exatamente a mesma coisa que ele faz nos nossos dias. Hoje nós temos os nossos tanques de Betesda. Hoje nós temos essas realidades de muitas mensagens confusas, de muita coisa acontecendo, de muita crendice, de muitas ideias que se colapsam, de tensão, de pessoas querendo se aproveitar uma das outras, de pessoas querendo roubar a sua atenção. A gente vive também num tempo onde as pessoas estão buscando cura. Cura para a solidão, cura física, cura para os seus filhos, cura para os seus casamentos. E elas estão ali, nesse lugar, esperando. E talvez você se identifique com isso e com essa realidade. Pessoas talvez estão vivendo com esperanças distantes. Algo que você espera que aconteça alguma vez, mas você vai vivendo. Aconteceu com um. Talvez teve uma lenda urbana, né? Um entrou ali e foi curado. Faz quanto tempo? 20 anos. E todo mundo fica lá esperando. E a gente vive essa realidade hoje. Onde a gente talvez lide com algumas dores, a gente lide com algumas questões. A gente escuta o testemunho de um, a gente escuta o testemunho de outro. Será que vai acontecer comigo? Será que é verdade? Será que não é? E a gente vive, talvez, pessoas vivendo uma vida religiosa, talvez uma vida de crendices, talvez uma vida ritualística, mas sem a intervenção real e verdadeira de Jesus. Mas a verdade é que Ele está entre nós. Deus continua sendo o Deus que nos leva a uma casa de misericórdia e uma casa de graça. O seu coração não mudou, o seu poder não mudou, a sua presença ainda está entre nós. Eu não sei qual é a sua busca, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que todo ser humano, eu sei que eu sei que você, nós temos sede, nós temos paralisias, nós temos doenças físicas e emocionais, nós temos uma condição em que nós precisamos da graça de Jesus. Betesda era um lugar com muitas entradas, era fácil de chegar. É interessante ver que o texto fala 5. Isso mostra que era um lugar extremamente acessível. Que era um lugar comum. Sabe um lugar comum? E a gente vive nesse lugar comum, as pessoas estão lidando com rejeição, estão lidando com a procrastinação, estão lidando com medo. A gente não está num tempo de medo, não é verdade? A gente está lidando com instabilidades, a gente está lidando com notícias ruins, nós estamos lidando com relacionamentos superficiais, nós estamos lidando com relacionamentos que se quebram facilmente, estamos lidando com orgulho, com a culpa. Há coisas que talvez nós escondemos e nem tratamos, então é um lugar comum, mas Jesus nos encontra nesse lugar. Quando Jesus veio, aquele tanque de Betesda, ele não olhou para aquelas pessoas e ele não condenou. Ele não julgou, ele não falou, olha só que ignorância. Ele olhou com um olhar de compaixão. E eu quero que você entenda que é assim, sabe, que Jesus olha para nós. Que lição de amor. Acho que Jesus abstraiu várias coisas que ele estava vendo. E ele enxergou alguém. E eu quero dizer que em meio à confusão que a gente vive, em meio a tantas coisas que a gente vive, Jesus olha com você, Ele olha para você com um olhar de compaixão.
com um olhar de graça, Ele está inclinado a te abençoar. Ele olhou e Ele viu talvez um coração sincero naquele homem. Ele ouviu um desejo naquele homem, Ele ouviu talvez uma disposição de ser curado, que talvez nem ele mesmo mais enxergava, porque ele estava ali há 38 anos. Então Jesus vem trazendo esse contraste. E nós hoje podemos receber dessa realidade. Então, para viver e receber o mover da cura de Jesus do céu na terra, primeiro a gente precisa estar atento ao sobrenatural de Deus. O texto começa falando que as pessoas queriam algo sobrenatural. Quando a água mexia, algo acontecia. Será que acontecia uma vez ao ano? Será que acontecia a cada 5 anos? Não sei. Eventualmente. Quem sabe um dia? Já conversou com alguém que vive assim? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu não ganho uma bolada? Ô, irmão. Quem sabe um dia, né? Tudo vai mudar. Aquele meu tio rico vai me deixar uma herança. Quem sabe um dia? Alguma coisa vai acontecer eventualmente. Mas, queridos, em Cristo Jesus, Jesus já veio, Jesus já agiu, Jesus já deixou o teu Santo Espírito na igreja. Então, o sobrenatural está disponível hoje, está disponível agora mesmo. Jesus não é alguém que vem e eventualmente abençoa alguém à sorte. Ele é alguém que se deu por completo e a presença dele está disponível para você. O sobrenatural está acessível hoje. Há um mover. Eles esperavam um mover, mas hoje a gente vive essa realidade. Existe um mover sobre nós. Um espírito que ama, um espírito que age, um espírito que intervém. Muitas pessoas estão buscando um movimento. Muitas pessoas estão buscando, sabe, uma experiência, algo efêmero, mas poucas estão discernindo o mover sobrenatural de Jesus. Mas essa não vai ser a realidade na sua vida e nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Nós desejamos, nós queremos e nós discernimos. O nosso papel é crer e acessar, porque o Espírito Santo está fazendo algo. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, mesmo que o seu milagre ainda não percebeu, eu quero te convidar a uma postura de fé, de crer que Ele está agindo hoje em favor daqueles que o amam. Esse Deus de misericórdia entre nós, então nós precisamos crer e ter essa postura. Sabe, eu aprendi na minha vida a fazer esse tipo de oração. Deus, o que o Senhor está fazendo agora? Você já foi pego de surpresa numa situação? Já assim que te surpreendeu? Já não sei se isso aconteceu com você. Sabe, eu aprendi a orar assim, Deus, onde o Senhor está agora? Deus, o que o Senhor está fazendo nesse momento? Deus, me ajuda a discernir. Deixa eu te falar, Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar. E a gente precisa crer, partir desse ponto. Sabe, gente, a gente não parte do ponto de que Deus não faz. A gente parte do ponto de que Deus faz. A gente parte do ponto de que Deus vai curar. A gente parte do ponto que Deus vai abençoar. Então, quando você receber uma notícia de desemprego, quando você receber uma notícia de um diagnóstico ruim, quando a escola te ligar para falar do seu filho adolescente, em nome de Jesus, você vai se colocar no modo padrão. Deus está fazendo algo e eu vou me alinhar ao que Ele está agindo, ao que Ele está fazendo. Eu não sirvo a um Deus que é inerte à minha vida, que é apático à minha vida. Eu sirvo a um Deus que age, que ama e que me envolve. E esse é o meu papel, então eu acesso para viver e receber esse mover de cura. Eu tenho que sair da acomodação. Gente, porque fazia quantos anos que ele estava lá? 38. É quase a minha idade. Não vou falar isso. Né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, está aí, né? Gente, para pensar. Eu quero te perguntar, o que você faz há 38 anos? Pensa num lugar que você vai há 38 anos. Tem alguns de vocês que moram numa casa, talvez, há 38 anos. Ou talvez os seus pais moram numa casa há 38 anos. Talvez você vai no mesmo lugar de férias há 38 anos. O que você faz há 38 anos? É tempo ou não é?
Gente, 38 anos faz algo com você. Muda a sua maneira de ver. Muda a sua maneira de lidar. E aquele homem, de certa forma, ele havia se acomodado naquele lugar. Sabe, gente, muitas vezes a gente precisa ir na contramão daquilo que é familiar para a gente. Muitas vezes a gente precisa ir na contramão daquilo que é algo estabelecido para nós. Algo que nós já conhecemos. Às vezes as pessoas vão andando dentro, por exemplo, de uma interpretação religiosa, tradicionalista da vida, e elas vão andando dentro daquilo. E elas não chegam a experimentar o novo de Deus. Então, sabe, gente, Jesus está cutucando você para o novo. Jesus está cutucando você para viver algo que você nunca viveu. O problema com a acomodação é que nem sempre a gente se acomoda em lugares que são bons para nós. A gente se acomoda em ambientes negativos, em pensamentos destrutivos, em relacionamentos que fazem mal para a gente. Essa é a verdade. A gente se acomoda a lugares que são familiares, mas não necessariamente o melhor para você. E a gente passa a acreditar que nunca vai mudar, que sempre vai ser assim, que sempre vai acontecer com os outros, que o outro vai chegar na água e eu não. Mas Jesus está olhando para você e está chamando você a se levantar. Muito cuidado ao fazer parcerias com a sua dor. Muito cuidado ao fazer alianças com a sua situação. Por mais que ela esteja te acompanhando por décadas, não necessariamente, e assim eu creio, é a realidade de Deus para você. Então olha para aquilo que você carrega por anos e fale e se levante. Essa paralisia não é para mim. Andar com Jesus, sabe o que é? É andar. Andar é prosseguir. A gente está falando de um homem que estava paralisado. E, gente, eu não sei há quanto tempo ele estava lá, há 38 anos. Talvez fazia anos que não saía nem do quarteirão, entendeu? Ele via a mesma água, a mesma parede, a mesma coluna. Ele via as mesmas pessoas entrando e saindo, viu gente morrer, viu gente chegar. Ele via o mesmo cenário o tempo inteiro. E às vezes a gente anda a nossa vida cristã, sempre vendo as mesmas coisas o tempo inteiro. É sempre o mesmo entendimento, é sempre a mesma experiência, é sempre a mesma, sabe, o mesmo dia a dia, e essa vida apática e vai levando, não, queridos. Andar com Jesus é viver em novidade de vida. E a minha oração por você é que você pise em lugares que você jamais pisou, que você viva coisas que você jamais viveu, que você conheça pessoas que você jamais conheceria, se não fosse Jesus chamar você a andar com Ele. É tempo de novidade de vida. Igreja, é tempo de andar para frente. Não vamos ficar no mesmo lugar. Amém? O pessoal fala... Às vezes as pessoas falam, a igreja da cidade muda tanto. É claro, quando eu estou andando eu mudo de paisagem, não é assim? Quando eu ando eu experimento coisas novas. Quando eu ando de vez em quando eu até tropeço e escorrego porque eu não conheço direito o lugar. Mas eu estou andando, eu estou prosseguindo. Nós estamos avançando para algo novo. Então, querido, saia da acomodação. Não faça parcerias com a sua dor. Não faça parcerias com as suas limitações. Aí eu nunca vou servir porque eu não sei falar. Aí eu nunca vou fazer. Não, queridos. Deus, Jesus chama você a uma vida de novidade. A Bíblia vai dizer em Romanos 12, não se amodem ao padrão desse mundo, mas deixem-se transformar, transformem-se pela renovação da sua mente. Muitas vezes, antes de algo acontecer na sua vida, Deus transforma a sua mente. Deus transforma o seu pensamento. E quando há um encontro da nossa fé genuína com um Deus que quer agir, um Deus que quer nos abençoar, algo importante acontece. Então deixa Deus renovar a sua mente, deixa Deus renovar as suas ideias, deixa Deus renovar os seus pensamentos. Talvez eu creia agora, tem gente tendo ideias novas daquele problema, daquilo que você vai fazer. O Espírito Santo vai te levar a novos lugares, saia da acomodação. Terceiro, vamos responder de forma direta e sincera a Jesus. Aí Jesus chega para aquele homem e ele faz uma pergunta, né? Talvez retórica, não sei, mas uma pergunta muito forte. Você quer ser curado?
Mas, gente, veja a profundidade dessa pergunta. Porque o cara estava lá há tanto tempo que assim, quase que ele não queria mais, entendeu? Eu estava lá. Você quer ser curado? Agora, gente, olha a resposta dele. Foi sim ou não? Foi, Deus, Senhor, não tem ninguém para me colocar nas águas. Então, quando eu estou tentando entrar, já chega outro antes de mim. Ele respondeu sim ou não, gente? Ele respondeu? Não. Ele respondeu dentro de um pensamento. Dentro daquilo. Então, há 38 anos eu tento e não consigo. Há 38 anos eu tento arrumar meu casamento sozinho e não consigo. Há tanto tempo eu consigo lidar com os meus vícios aqui, eu tento, mas não dá, sabe? Há tanto eu tento vencer a minha compulsão e não consigo. Há tantos anos a minha família lida com esse tipo de doença, com esse tipo de questão, e eu não consigo. Agora, o que Jesus está perguntando para você não é sobre a sua impossibilidade, é: você quer ser curado? Você quer sair desse lugar de acomodação? Você quer viver algo novo? Agora, o que é lindo, gente, é que a resposta dele, tudo bem, a gente pode até criticar, mas vamos falar a verdade, é sincera, né? E é lindo porque Jesus recebe isso. Então, gente, não tenha medo. Eu não quero assim que você pense que você tem que estar pronto para ir para Jesus. Porque se alguém tivesse que estar pronto para ir para Jesus, nenhum de nós estavam aqui. Se você tem dúvidas, você tem dores, você tem frustração, você tem perguntas que você faz para Deus, gente, pode falar, que Ele está pronto para ouvir. Pode derramar, sabe, as suas dúvidas diante dele. Às vezes a gente conversa com adolescentes, com jovens, e às vezes ele fala: eu não sei se eu tenho espaço para colocar minhas dúvidas. Claro que tem! Por favor, seja direto com Jesus, seja sincero com Jesus. Você já falou: Jesus, eu tenho medo. Tenho medo desse diagnóstico. Tenho medo de ter a mesma doença que a minha mãe teve. Tenho esse receio. Gente, coloca diante de Jesus. Porque você vai encontrar um olhar de compaixão e um olhar de misericórdia. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. E eu vou te dar um discurso? E eu vou te dar um sulapão na orelha, porque você não entendeu ainda? E eu vou te dar mais uma tarefa religiosa para você ser aceito por mim? Não, venham até mim e eu vou dar a vocês descanso. Alento. Gente, a gente precisa aprender a correr para os braços de Jesus como estamos. Nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Quarto, obedeça prontamente a Jesus. É muito interessante porque Jesus não fica explicando muito assim, né? Ele só fala: levante-se. Pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Aleluia. Jesus disse: levante-se. Gente, eu não sei como é que aconteceu assim, sobrenaturalmente, mas quando ele falou levante-se, os tendões do homem começaram a se juntar, né? A espinha dorsal dele veio à ordem. Eu não sou da medicina, mas a espinha dorsal veio à ordem. Enquanto ele falou, levante-se, sabe? E quando aquele homem, ele ouviu aquela palavra, ele entendeu no cérebro dele, de alguma forma, ele deu aquele comando para o corpo. Quando ele deu o comando para o corpo, a perna dele se firmou. Sobrenaturalmente, teve uma ação. Você está me entendendo? Levante-se. E ao levantar, ao obedecer, o milagre aconteceu. Quantas vezes aqui nós estamos orando por cura e a gente fala: então mexe o seu braço. E ao fazer, você é curado. Ao obedecer, algo acontece. Ao dar o primeiro passo, ele se move. E esse mover está disponível para nós. Hoje é uma palavra de Jesus: levante-se. Pegue a sua maca e ande. É simples assim. Então nós acreditamos e a gente acessa isso pela obediência, essa obediência imediata, essa obediência em fé, essa obediência em que você não precisa entender tudo para fazer, para agir.
É na obediência que o sobrenatural acontece. De uma maneira extraordinária nas nossas vidas. Então, gente, se Deus disser para você perdoar, perdoe. Para você entregar, entregue. Para você terminar, termine. Para você começar, comece. Para você começar o seu tratamento, comece. Para você fazer um voto espiritual, faça. Para você crer na sua cura, receba. Porque o Senhor age mediante a nossa resposta, a gente alinha a nossa vida àquilo que Jesus está falando. Nós alinhamos a nossa expectativa àquilo que Deus está fazendo. A gente coloca a nossa família, a nossa vida debaixo daquilo que Deus já está declarando sobre nós. Então viva, sabe gente, porque uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a nossa realidade. Quinto, viva e testifique a sua cura. Olha, gente, sim, é tão lindo isso, porque, presta atenção. Aquele homem não sabia nem quem Jesus era. Ele nem respondeu direito que ele queria ser curado. Você entendeu? Ele simplesmente foi alvo da misericórdia de Deus. Assim como eu acredito que Deus pode curar agora mesmo, Jesus pode te curar agora mesmo. Com a sua misericórdia e o seu amor. Mas então esse homem ele tem um encontro com Jesus, porque mais tarde ele o encontrou no templo. Agora olha que interessante, 38 anos, o primeiro lugar que esse homem vai é onde, gente? No templo. Ele poderia ir lá no Mercadão de Jerusalém, né? Poderia visitar uma família, poderia fazer compras no shopping. O que ele foi fazer? Ele foi no templo. Ele estava buscando algo. Ele estava numa caminhada. Sabe, gente, viva a sua cura. É mais do que receber uma cura pontual. É viver todo um estilo de vida que responde a uma vida curada. Quem é curado precisa aprender a viver como curado. A viver como uma pessoa livre. A viver como uma pessoa saudável, sabe? Às vezes as pessoas estão acostumadas a viverem num casamento doentio. Você tem que aprender a viver de uma maneira curada. Amém? Viva Jesus na sua vida. Não seja um consumidor barato de fé. Porque Deus é misericórdia, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso sobre nós hoje, gente. Se a gente está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é misericórdia de Deus. Mas eu posso simplesmente escolher ignorar isso. Viva a sua cura completa ao lado de Cristo, buscando a sua presença, sendo transformado por Ele. Existe algo mais profundo. Jesus é o seu maior milagre. Não seja grato apenas por aquilo que Jesus faz. Seja grato por aquilo que Jesus é. Seja grato por aquilo que Ele é na sua vida. Pelo propósito que você tem na sua vida. Porque esse homem ficou paralítico 38 anos. Mas alguns anos depois ele morreu. Mas ele teve um encontro com Cristo, que o deu acesso a uma vida eterna. Viva, testifique a sua cura. Talvez ele ficava lá no templo contando a sua história. E se a gente parasse aqui a andar pelos corredores da igreja, né? Aqui da igreja da cidade, você vai ouvir muitas histórias. Você vai ouvir muitas histórias de pessoas que estavam em paralisia, de pessoas desacreditadas, de pessoas que há anos não viviam uma transformação, mas um dia tiveram um encontro com Jesus. Quem aqui tem uma história para contar? Quem aqui pode testificar da graça de Jesus que transformou a minha vida, transformou minha família, transformou a minha saúde, o meu futuro? Então testifique. Sexto, seja livre, não volte ao passado do pecado. Então Jesus disse para ele, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Gente, Jesus é maravilhoso, né? Porque você percebe que ele também não passa a mão na cabeça do homem? Ah, não, tadinho, 38 anos, né? Então, assim, tudo justificável. Não, tudo bem, você entende? Então, assim, talvez para esse homem era muito fácil se ver como vítima. Sim ou não? Mas coitado de mim, né? Tadinho. E você vive sempre naquela, né?
Sempre naquela vitimização, todo mundo precisa dar tudo para você. Você nunca pode ser confrontado, você nunca pode ser exortado, porque afinal de contas você não conhece a minha história, entende? Então Jesus vem para aquele homem que estava buscando transformação, que estava buscando uma vida curada, e ele fala: não volte a velhas práticas, mas viva plenamente uma vida nova. Andar com Jesus é também entender que nós temos uma responsabilidade, uma caminhada de frutificação, de vida. Pior do que ficar paralítico 38 anos do lado de um tanque era morrer sem ter a certeza da sua salvação e a graça de Jesus na sua vida. Era isso que ele estava falando. Realmente, a pior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. E era isso que Jesus estava falando e trazendo. Gente, milagres não transformam o seu caráter. Milagres não transformam o seu caráter. Então nós precisamos caminhar com Cristo e deixar que Ele nos transforme o tempo inteiro. O pastor Ricardo me fala uma palavra tão especial. Ele diz assim: não perca nas trevas aquilo que Deus te deu na luz. E aí parece assim, né, falar, mas é verdade. Quantos de nós não buscamos a Deus, não nos santificamos, quando as coisas estão ruins, né? E às vezes Deus responde, Deus abre uma porta, Deus prospera, e a gente muda o foco. Sabe, Deus nunca muda o foco. Deus nunca se distrai, a gente se distrai. A gente vai por outros caminhos. Então Jesus encontra aquela pessoa, Jesus encontra aquele homem e fala: sabe, há mais para você. Há uma vida de futuro para você. Há uma vida diferente para você. Há uma nova forma de ver. Há uma nova forma de agir. Há uma vida viva de uma maneira curada e seja livre. Por dentro e por fora. Quando Jesus começa um processo de cura na sua vida, Ele vai cada vez mais profundamente. Ele vai agindo cada vez em áreas mais profundas e cada vez mais amplas na sua vida. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer ser curado? Você quer uma transformação? O que você precisa entregar? Aonde que essas portas te levaram a esse lugar onde você espera algo? Ou talvez você está ali, mas é tanto tempo, as coisas foram ficando tão complexas, tão solidificadas, que para alguns de nós, ou alguns de vocês, é até difícil acreditar que Deus vai fazer. Mas eu quero que você creia que o mesmo Jesus que andou pelas ruas agitadas e caóticas de Jerusalém é o mesmo Jesus que anda em nosso meio hoje. É o mesmo Jesus que nos olha com um olhar de compaixão. É o mesmo Jesus que conhece os nossos erros, mas não os condena, nos oferece um olhar de graça. É o mesmo Jesus que olha para você e fala: é tempo de se levantar. É tempo de você se levantar desse lugar. É tempo de pegar a sua maca e levar ela fora. É tempo de você andar acima da religiosidade. É tempo de você achar que você controla a sua vida inteira. Com dinheiro e com as suas conquistas e com a sua inteligência e a sua mentalidade. E ir levando e sem viver com uma intervenção de Deus. Ah, queridos, eu preciso de uma intervenção de Deus. Eu preciso que Ele entre na minha história. Eu preciso que Ele faça algo novo. Eu preciso que Ele dê uma palavra. E eu tenho tanta certeza que Ele está inclinado a fazer isso nessa manhã. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E que você entenda que nós não somos melhores do que aquele homem há tantos anos atrás, que vivia atrofiado à beira de um tanque, vivendo à custa de esmolas. A gente não é tão diferente de alguém que vê a vida como ela se apresenta, de alguém que vive limitado àquilo que eu posso fazer, e é assim mesmo, eu vou viver num dia de cada vez. A gente não é tão diferente de alguém que acredita em promessas vazias,
A gente não é tão diferente, sabe, gente? Mas glória a Deus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E naquele dia ele olhou para aquele homem e encontrou uma sinceridade de fé. E o seu coração foi enchido de misericórdia e de compaixão. E eu quero que você perceba que Jesus está olhando para você hoje com esse olhar de graça e de misericórdia. E o chama a uma nova vida com Ele. Mas sabe, é preciso uma escolha. É preciso uma resposta. Qual vai ser a sua resposta para Jesus? Que alegria ter tido você conosco nesta celebração. Que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade. E até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados,
os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.